Bom dia a todos, Deus abençoe-nos ricamente. É sempre bom falar um pouquinho da palavra de Deus. E esta palavra de Deus, nós devemos apreciá-la, amá-la e obedecê-la. A humildade versus o orgulho. Salomão escreveu em Provérbios 16:19, dizendo: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, quando as pessoas conseguem fazer um balanço das coisas, do que seja melhor ou pior, e tiver a capacidade, a inteligência de escolher o melhor, veja bem, nem todas as pessoas conseguem ter esta faculdade, esta capacidade de decisão, porque muitos escolhem aquilo que é pior e preferem aquilo que é melhor, em todos os sentidos da vida. Tem um provérbio que diz: a pessoa, em relação à briga, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também depois dou uma boiada para não sair da briga, da confusão. Compreende? Isso quer dizer, depois que está dentro da confusão, aí é mais difícil de sair da confusão. É mais fácil não entrar na confusão. É mais fácil se humilhar, mas o orgulho às vezes não permite a pessoa se humilhar perante o seu semelhante. Mas, no entanto, a Bíblia nos ensina isto, para que as contendas não venham a acontecer. Porque Deus habita na humildade, não no orgulho, na exaltação, na soberba. Se você ver um pregador que tem muita soberba, muita arrogância, não precisa de você se preocupar, pode fugir. Ele pode estar até falando coisas boas da Bíblia, mas ele não é um indicado para ser seu líder, seu espelho, para você, como diz Paulo, imitá-lo. Que às vezes as ovelhas oram para seu líder e querem ser como ele. Então, nesse caso, nós devemos olhar todos para o nosso Mestre Senhor e ser como ele. O pastor ou qualquer outra pessoa que está na frente, ele deve apontar as pessoas para o exemplo maior de vida, de humildade, que é Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 57, verso 15, ele nos diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Não é naquela pessoa que se acha e se considera melhor, maior do que o seu semelhante, mas Deus habita justamente aí. Num alto e santo lugar habito, ele diz, e também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Veja bem, a humildade, ela vai prevalecer no coração daquele que tem temor de Deus aí. Agora, chegamos aqui nas palavras de Jesus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Porque os apóstolos discutiam entre si quem era o maior entre eles.
Mas Jesus já mostrou quem é o maior. Estão vendo? Então a humildade de Jesus é exatamente o nosso exemplo. Como nós devemos observar como um símbolo de humildade, não é o pastor fulano, beltrano, embora nós vamos encontrar pessoas humildes também, acredito, obreiros humildes. Zacarias escreveu no capítulo 9, verso 9, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê, o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho filho de jumenta. Olha que exemplo de humildade, o rei dos reis, o possuidor dos céus e da terra, o Filho de Deus. Não é isto um exemplo a ser seguido? Mas o homem sempre quer ser algo mais do que o outro seu companheiro. Mas Jesus, sendo algo maior, sendo muito maior, sendo muito superior, se humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz. Era muito difícil para aqueles homens daquele tempo receber a Jesus como Rei dos Reis, receber a Jesus como Senhor dos Senhores, receber a Jesus como o único meio de salvação. Mas alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho filho de jumenta. Então ele mesmo, falando sobre si, ele disse, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A humildade traz a mansidão, a humildade traz descanso ao coração, singeleza de espírito, a simplicidade. Ela produz um bem-estar. A arrogância produz um mal-estar. A exaltação produz um mal-estar, mas a humildade produz um bem-estar. Enquanto o orgulho leva as pessoas a viverem em uma condição terrível, sempre querendo ser aquilo que não é, a humildade leva uma pessoa, sabendo que é, se humilhar perante aquele que somente acha que é. Jesus, o Filho de Deus, estava ali tão humilde, tão manso, tão humilde, entrando na cidade de Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa! Então deixemos que Jesus seja o nosso exemplo de vida. Como vamos agir, como vamos nos dirigir às pessoas, como vamos nos proceder. Deixa Jesus ser o nosso exemplo de fé, de vida, de humildade. Porque Jesus, de fato, era humilde. Quando ele lavou os pés dos discípulos, quando ele estava assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A maior parte da desobediência, da transgressão, é porque a pessoa desconhece esta virtude gloriosa chamada humildade. É o que Jesus demonstrou, é como Jesus viveu, desde a sua entrada em Jerusalém, desde o seu nascimento. Deus
Jesus, e achado-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo se tornou servo, Cristo se tornou o lavador de pés, Cristo se tornou o mais humilde entre os homens. E quantos homens ali que não tinha nada, nenhum recurso, então massacravam o Filho de Deus, e quantos hoje fazem a mesma coisa? Humilha a palavra de Jesus quando você se prontifica ou quando você se acha melhor do que a Bíblia Sagrada, você está humilhando o Senhor Jesus Cristo, humilhando aqueles aos quais a unção do Espírito desceu sobre eles, conforme disse Jesus que o Espírito os faria lembrar de todas as coisas. Agora, fuja do orgulho. A palavra de Deus nos traz tantas advertências sobre este pecado chamado orgulho, que induz as pessoas a agirem de uma forma indecente, imoral, a se acharem superior ao seu semelhante, porque tem uma coisa diferente, porque tem uma coisa e o outro não tem. Mas mantenhamos-nos nesta posição, buscando essa humildade de Jesus, buscando essa singeleza de Jesus e procurando amar a cada um daqueles que procuram viver a humildade de Cristo e procuram deixar de lado todo o orgulho humano que não pode lhe valer em momentos nenhum. Mas Jesus, como humilde que foi, tornou-se nosso exemplo. Assim como eu vos fiz, façai-vos também, porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Então, se nós formos humildes o suficiente para acatarmos as instruções de Jesus, nós estaremos fazendo exatamente o que a Bíblia determina que façamos. A humildade será sempre forte em nossa vida. E o orgulho cada vez menor. Então vamos amar, respeitar uns aos outros, assim como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, sendo nós ainda maus. Olha, não é porque você, eu, nós somos bonzinhos que levou Jesus a morrer naquela cruz. Mas Jesus, como nosso Salvador amado, ele se humilhou-se a si mesmo. E achado-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus estava livre de todo orgulho quanto à aparência, quanto ao sucesso mundano, quanto à reputação, quanto às riquezas, quanto à posição social e quanto à sua majestade. Pilato lhe pergunta: tu és rei? Ele disse: tu o dizes de si mesmo ou por outro? Para isso eu nasci. Mas ali estava o Rei dos Reis, sendo humilhado, massacrado por homens ímpios e pecadores. Então veja bem, Isaías 53 mostra a aparência daquele que veio para redimir a humanidade destruída pelo pecado. Ele não veio buscar riquezas mundanas, glórias mundanas. Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos dê deste espírito de humildade, de singeleza, converta os nossos corações empedernidos, corações de pedras, e coloque em nós coração de carne,
que pode suportar a afronta da cruz e não injuriar. Meus amados e preciosos irmãos, observemos uma vida de humildade, singeleza, de simplicidade, exatamente tomando como exemplo o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus, este maravilhoso Pai Celestial, abençoe a todos, do menor ao maior, do que está trabalhando, passeando, aqueles que estão enfermos, alcancem a cura. Que o Espírito Santo possa levantar você deste leito de dor, desta aflição e te colocar de pé na singeleza e humildade do Espírito Santo. Pedimos, ó Pai, estas bênçãos no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.